Olá, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Que o Mestre nos inspire. E que possamos, mais uma vez, em nome dele, refletirmos sobre as questões levantadas por Allan Kardec, contidas no Livro dos Espíritos, respondidas pelos benfeitores espirituais, na medida em que eles puderam se fazer entendidos, e, sobretudo, nessa capacidade que eles tiveram de síntese, trazendo temas, muitos deles temas sensíveis, polêmicos, mas simples de serem compreendidos, compreendendo que nós estamos diante de uma nova revelação planejada pelo Cristo, para que possamos traçar seguras diretrizes para a vida social, para a vida espiritual, para a vida humana. Eu mando aqui o meu abraço respeitoso a Gessandra, sempre está aqui nos prestigiando, a Marilene, a Leila também, que nós possamos juntos refletirmos, como eu disse, sobre a lei de reprodução, conforme proposta, levantada a princípio com as provocações das questões pelo Allan Kardec e as respostas que foram nos oferecidas pelos Espíritos. André, um grande abraço para você, Pimentel. A Brenda também, um grande abraço, boa tarde para vocês. Lei de reprodução, questão 8686, melhor dizendo, 686. Neste capítulo que nós vamos abordar agora, que é exatamente o quarto capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 partes. Já fizemos a primeira, obviamente fizemos a segunda, e estamos fazendo a terceira, são as leis morais. E aqui nós vamos então analisar, obrigado, Brena. Bom, vamos lá. A reprodução dos seres vivos é lei natural? É lei da natureza? Claro, evidentemente que é. Sem a reprodução, o mundo corporal não existiria, morreria, conforme os espíritos nos explicam. A população, na chamada progressão crescente, chegará algum momento em que seja excessiva na Terra? Aqui eu vou dar uma parada para nós analisarmos, porque a explosão demográfica ou a explosão de natalidade poderá realmente trazer essa superpopulação ou uma habitabilidade excessiva em termos de espaço para a sobrevida, se, evidentemente, porque eu tenho estatística, eu vou mostrar para vocês hoje, como é que cresceu a população na Terra. Claro que dentro de uma programação, né? Porque Deus, ele tudo provê. Nós estamos sob o comando do nosso Criador, através de Jesus, que não abdicou do comando do planeta. Ele criou o planeta, ou co-criou o planeta, o Cristo, né? E mantém a administração no limite, evidentemente, do amor que ele tem por todos nós. Ele não vai abdicar desse comando do planeta. Então, nós estamos sendo administrados por seres angélicos. E ele vai dizer, não, então Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Aliás, Deus não faz coisas inúteis, né? O homem que vê apenas um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então eu vou trazer para vocês a preocupação de alguns materialistas e alguns estudiosos que realmente têm uma certa sensibilidade de receio em relação à superexplosão
de seres humanos encarnados, né? Ou seja, explosão demográfica. Vamos lá. Isso é paralelo às respostas que os espíritos dão. No caso aqui, realmente, Deus provê tudo que existe, o equilíbrio na Terra. E aonde é que nós vamos encontrar o desequilíbrio? Nessa superpopulação. Nós estamos acima de 7 bilhões de seres humanos encarnados hoje. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? O número total de indivíduos da espécie humana, preste atenção que isso é importante para nós analisarmos essa questão da explosão demográfica, né? Permaneceu baixo, na realidade menos de 1 milhão de pessoas até o início da chamada Revolução Agrícola, que ocorreu aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, 10 mil anos atrás, nós vivemos a Revolução Agrícola e não havia na Terra, dentro de uma projeção possível, aproximado, 1 milhão de seres humanos. 1 milhão. Com o crescimento da produção agrícola, o avanço das cidades, a população da Terra, aproveitando essa ampla disponibilidade de recursos naturais, chegou ao absurdo de 5 milhões de habitantes por volta de 8 mil anos atrás. Então, 2 mil anos, nós chegamos de 1 para 5 milhões de seres humanos dentro das estatísticas, são estatísticas acadêmicas, são aqueles que mergulharam para estudar, fazendo essas projeções aproximadas. No ano do nascimento do Cristo, portanto, há 2 mil anos, exatamente no marco 1 da cronologia cristã, da era cristã, a população mundial, para quem aqui não sabia, na época em que Jesus esteve entre nós, era de 170 milhões de seres humanos na face da Terra. Isso mesmo. 170 milhões em todo o globo, dentro dessas perspectivas, dessas projeções acadêmicas que se levantou. 1000 anos depois, então nós estamos falando no ano 1000, a população mundial alcançou a cifra de 330 milhões. Opa, já aumentou bastante. De Jesus até o ano 1000, nós pulamos de 150, 160 milhões para 330 milhões. E por volta de 1350, a população chegou a 370 milhões. Pela primeira vez, houve uma queda dentro dessa projeção científica. Por quê? Porque houve a famosa pandemia, né? Aquela peste bubônica. Muita gente desencarnou, milhões de pessoas morreram. Houve um decréscimo nesse processo. Na época das grandes navegações, quando o Brasil, aspas, foi descoberto, né? Ou foi assumido em relação aos projetos políticos de Portugal, a população mundial estava por volta de 450 milhões de pessoas. E nós perceberemos que 450 milhões dos 150 milhões da época de Jesus foram 1.500 anos para dobrar de tamanho. Muito tempo, né? 1.500 anos para de 150 milhões para agora 450 milhões. Razoável. 1.500 anos para chegar a 450 milhões de pessoas na Terra. Então, observe esses números. Na época em que o Espiritismo surgiu, por volta de 1800, no século XIX, com o início da chamada Revolução Industrial e Energética, a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes, ou seja, do Cristo até a doutrina espírita, ou seja, do Cristo, 2 mil anos, 1.800 anos, mais ou menos, né? Nós chegamos a 1 bilhão de habitantes. 2 mil anos. Nós chegamos a 2 bilhões de seres humanos. Na realidade, 1 bilhão de seres humanos na Terra. Considerando essa realidade, exatamente que 2 mil anos para atingir 1 bilhão é um tempo razoável. São 2 mil anos, 1 bilhão de seres humanos na Terra encarnados. A marca de 2 bilhões de habitantes foi atingida, sabe quando? 1927, por essas estatísticas acadêmicas.
Então, em 1927, nós chegamos, então, a 2 bilhões de seres humanos encarnados na Terra. Nós começamos lá 10 mil anos, né? 1 milhão de pessoas, depois 5 milhões, daqui a pouco, na época do Cristo, 150 milhões, 1927, com 2 bilhões de seres humanos. Bom, 1930, vamos arredondar, 1930, para 1960, 30 e poucos anos depois, mais 1 bilhão de seres humanos encarnados. 1960, nós estávamos com 3 bilhões de seres humanos encarnados na Terra. Claro que isso muda o aspecto dos mecanismos naturais da própria Terra, dos fenômenos naturais. Porque nós colocamos, após o Cristo, em 1960, 3 bilhões de seres humanos encarnados. E como se não bastasse, esse ritmo de crescimento de 1 bilhão ficou muito reduzido. Porque se levou pelo menos 1.500 anos para chegar a 1 bilhão, e agora com 12, 13 anos se chega a 1 bilhão de seres humanos na Terra. Há um processo de reprodução muito grande, há um processo de uma explosão muito grande de seres humanos encarnados. Eu dou um exemplo. 1974. Então, de 60 para 74 são 14 anos. Se em 60 nós tínhamos 3 bilhões de seres humanos encarnados, em 1974 nós estávamos com 4 bilhões de seres humanos encarnados. São coisas absurdamente inimagináveis do que está acontecendo dessas explosões da doutrina espírita para cá. Da doutrina espírita para cá. Lá no ano de 1987, quer dizer, 12 anos, 13 anos depois, 5 bilhões de seres humanos encarnados. 1999, 1 ano antes do ano 2000, nós estamos com 6. Hoje, nós estamos acima de 7 bilhões. Essa cifra de 7 bilhões nós conseguimos em 2011. Quer dizer, 11 anos depois. Estávamos com 6, chegamos a 7 em 2011. Hoje está muito mais do que 7 bilhões. Nesse ritmo, evidentemente, assim a humanidade está acrescentando 1 bilhão de habitantes em cada 12 ou 13 anos. Isso nós vamos chegar a uma marca de 8 bilhões, que deve ser atingida agora, o ano que vem, ou 2024. Quer dizer, nós temos que parar para pensar. Eu fiz essa estatística, trazendo aqui para a nossa reflexão, que nós estamos falando de lei de reprodução, que Deus tudo provê. Deus respeita o livre-arbítrio humano também. Claro que há uma programação. Claro que, evidentemente, existe toda uma gerência de todo esse processo de crescimento, de reencarnações. Nós não estamos aqui entregue ao nada, sem direção, sem diretriz. Existe uma diretriz. Mas é preocupante, considerando que menos de 150 anos para cá, nós simplesmente setuplicamos, fica 7 vezes mais o número de pessoas, considerando bilhões de seres humanos. Agora, vamos voltando aqui ao Livro dos Espíritos. Eu estou fazendo esses acréscimos que eu acho que é importante, tanto para a nossa cultura, para nós entendermos o que é que nós estamos fazendo na Terra. E com as informações espíritas, o que nós podemos também fazer e realizar em nome de Deus. Agora vamos falar da sucessão e aperfeiçoamento das raças. Entramos em outro tema. Há, neste momento, raças humanas que decrescem. Eu estou falando de superpopulação e está falando de raças humanas, que está decaindo. E isso virá um momento em que desaparecerá, em algum momento. Isso vai acontecer. Será que algumas raças desaparecerão da Terra? É só nós vermos a nossa história. É só começarmos a analisar exatamente a partir de 40 mil anos para cá, depois 30 mil anos para cá, 12 mil anos para cá, 10 mil anos para cá, em termos raciais. Assim acontecerá. Ou seja, haverá exatamente o desaparecimento de raças. É o que ele está dizendo aqui, os espíritos. Assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Ou seja, nós já somos uma raça diferente dos neandertais, dos neandertalenses, dos chamados homos de Cro-Magnon, o homo de Java, homo de Pequim e assim vai. Os antigos, os que nos antecederam como homo sapiens, né?
E os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? O que é que vocês acham? Nós, chamado Homo sapiens, nós somos exatamente uma nova criação ou nós descendemos em um processo de uma dinâmica de aperfeiçoamento de seres mais primitivos? Desde lá dos antropóides que viviam nas cavernas até os chamados Homo erectus, Homo habilis e assim vai. Os Espíritos dizem o seguinte: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase também de decrescimento e de desaparição. Nós também desapareceremos, considerando estruturas básicas raciais. Nós seremos substituídos por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Se nós imaginarmos que viemos dos chamados antropóides, que antecedem aos homos, que estão entre os homens e os símios, mas há um processo de evolução dessa carcaça biológica e também consciencial. É claro que o animal não tem a consciência racionalizada como o ser humano, porque nós somos racionais, temos uma consciência porque já temos pensamentos contínuos. Já conseguimos criar, através do mundo mental, pensamentos contínuos. Os irracionais ainda não conseguem. Mas, de qualquer maneira, nós viemos, dentro desses processos de aperfeiçoamento das raças, nós somos, considerando dos antropóides para hoje, nós somos muito mais aperfeiçoados do que os antropóides das cavernas, do que os próprios homos de Neandertal, de Pequim, de Java, os cromaiões, nós somos muito mais aperfeiçoados, porque há um processo de evolução também, até para que haja o crescimento intelectual e moral do espírito que reencarna na Terra, que também evolui. O planeta Terra também evolui. Nós saímos das condições, moralmente falando, das condições primárias, e fisicamente também é muito melhor a Terra hoje do que na época das cavernas, obviamente. Então há um processo, a evolução é uma lei de Deus, né? Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual, ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Aí entra o detalhe da reprodução perguntado por Kardec. Tá, nós viemos de lá, mas foi por um processo de reprodução, aí como é que vai acontecer essa junção entre o Homo sapiens, para algumas escolas, sapiens, com o Homo sapiens, o Neandertal com o Homo de Cro-Magnon, do Cro-Magnon, que seria o homem atual? São classificações feitas pela ciência. E como é que seria esse processo reprodutivo, sob o ponto de vista genético? É uma coisa a ser pensada, é um processo de evolução, mas que em algum momento os seres como nós tivemos que conviver com o Homo de Cro-Magnon, que conviveu com o Homo de Neandertal, eu não tenho dúvida. Há um processo de aperfeiçoamento em que, no processo reprodutivo, e que não ocorre na Terra sim, mas programado em outras esferas, porque existem gênios, verdadeiros geneticistas, né? Espíritos elevadíssimos que trabalham para Jesus para promover esse processo. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, não há uma quebra nesse processo. Há dificuldade de compreender, mas não há uma quebra. Então, há essa aliança entre esses novos tipos, essas novas raças, mas vindo de um tronco, como ele fala aqui para nós, né? Todos nós dependemos e viemos de um tronco, né? O tronco, o Emmanuel vai nos levar, e eu vou mostrar para vocês agora com o Emmanuel, que ele vai falar dos antropóides da caverna, aqueles seres que estão acima dos símios, mas estão abaixo dos Homos erectus, Homos habilis. Vamos lá, olha o que em A Caminho da Luz, vocês quiserem referência, fonte, vamos lá.
Diz Emmanuel, os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície da Terra durante os séculos, sofrendo as influências do meio e formando os chamados pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Então, o tronco que nos une exatamente aos seres nessa compleição fisiológica que temos, com a estrutura craniana que temos, erecto que somos, exatamente esses antropóides da caverna, que não eram erectos, eles eram mais curvados. Né? O erecto é quando surge o Homo erectus, mas o tronco está lá. Né? Continua ele. Os especialistas espirituais, que eu chamo de geneticistas, os grandes benfeitores espirituais, auxiliaram o homem do sílax, das pedras de sílax, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então já está aqui uma dica. Fisiológica ou biologicamente falando, houve uma alteração com uma intervenção de cientistas espirituais no próprio mundo espiritual, trabalhando no mundo físico, ou seja, para que o mundo físico obedeça a essas programações ou essas intervenções, imprimindo novas expressões biológicas para o corpo que futuramente receberia o ser humano, o racional. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal reconhecem nele uma espécie de homem bestializado. Isso é Emmanuel. Outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado desses experimentos biológicos, como aqui na Terra fosse um grande laboratório para essas experiências, para que houvesse as modificações, as mutações, né, essas impressões dentro da programação dessas falanges ou desses pleiades de espíritos superiores que estão comandando a vida biológica na Terra, que procederam dos prepostos, que são esses cientistas de Jesus, até fixarem no primata, Homo erectus, Homo habilis e etc., né, os característicos aproximados do homem do futuro. Então, há um processo ascendente de pesquisa, de adaptações, de fixações em novas formas biológicas, advindo de um tronco, e nós estamos partindo exatamente dos antropóides das cavernas, até chegar a esses que ele chama exatamente dos primatas. Primatas que caracterizam exatamente, fisiologicamente, alguma coisa muito próximo do ser humano atual. Muitas experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas, de braços alongados, de pelos densos, até que um dia as hostes invisíveis operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas encarnações. Então, eles começaram a fazer todo um processo de operação, nesse processo de transição, no corpo perispiritual, que é a matriz do corpo físico. Então, todo um processo nesse, vamos chamar assim, nesse campo magnético que liga espírito ao corpo físico, também houve essas interferências a partir do trabalho no perispírito para que o corpo respondesse. Porque todo o corpo físico é apenas reflexo ou retrato ou imagem do perispírito. Apenas retrata esses processos de aperfeiçoamento. Então, todo o processo de aperfeiçoamento no campo energético, em um processo de transição do corpo perispiritual daqueles primatas, daqueles realmente Homo erectus, ou o próprio homem de Neandertal bestializado, como ele diz aqui, para ir adaptando para receber esse corpo atual que nós temos, do Homo sapiens sapiens, né? Mas isso aí, lembrando que quem fez esse processo, interferindo cientificamente na natureza, no fisiológico ou no biológico, foram os espíritos superiores. Eles que foram fazendo esses ajustes, né, para que houvesse nessa definitiva transição no corpo perispiritual, para que refletisse no corpo físico. Surgem os primeiros selvagens de complexão melhorada, selvagens ainda, mas de corpo físico melhorado, tendendo à elegância dos tempos do porvir, dos tempos de hoje. Uma transformação profunda verificara na estrutura dos antepassados das raças humanas. Então,
essa transformação não se deu de um salto em que não há uma ligação profunda entre esses seres de estruturas realmente mais bestializadas, Neandertal, Cro-Magnon ou anteriores a eles, com o Homo sapiens que somos nós hoje, o corpo ou a raça ou a estrutura biológica atual. Então, seguiu-se exatamente todo um esquema progressivo de interferências, de fixações, a partir do perispírito para a modelagem do corpo físico. E aí surgem corpos melhorados, esse processo transformado, né, para que nós possamos realmente... Então, há uma ligação com nossos antepassados, com essas raças mais, digamos assim, mais primárias. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O que predominava nas raças primitivas? Que são nossos irmãos, deles nós derivamos, sob o ponto de vista fisiológico e também sob o ponto de vista consciencial ou espiritual. O que realmente dominava neles? O desenvolvimento da força bruta. Claro, eles não tinham a consciência, a racionalidade mais apurada. Então, pelo desenvolvimento da força bruta, evidentemente, eles utilizavam pouco, né, a força intelectual. Embora utilizassem, porque eles usavam essa força bruta com inteligência. Então, havia aí uma força intelectual. Mas a força maior era bruta. Com o processo de evolução, acontece o contrário. Hoje, o homem ele faz mais pela inteligência, com a força intelectual, do que com a força bruta. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Em outras palavras, a diferença e o que distingue nós dos brutos é a nossa inteligência, do qual nós trabalhamos muito mais os elementos materiais a nosso favor, trazendo um relativo à qualidade de vida para todos nós. E antes não era assim, antes se usava muito a força em detrimento da inteligência. Hoje se usa mais a inteligência para que nós possamos ter um domínio maior sobre as coisas materiais e brutas, né, da matéria. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pelos cientistas? Seria mais conforme à própria lei deixar com que as coisas seguissem o seu curso normal? Bom, considerando que que o próprio Emmanuel diz aqui que há um aperfeiçoamento por interferência dos espíritos, então espíritos somos nós desencarnados, então há, com certeza, essas interferências, há, com certeza absoluta, e há uma necessidade desse aperfeiçoamento com essas interferências. Tudo se deve fazer para chegar à relativa perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Então, homem encarnado ou desencarnado, porque também trabalham desencarnado no aperfeiçoamento da Terra. Sendo a perfeição a meta para que tende a própria natureza, favorecer essa perfeição é corresponder os ditames ou as vistas de Deus. E assim, nós aprendemos mais uma coisa muito importante, de que o homem, ou o ser humano, né, ele interfere também para ajudar no progresso da própria natureza, não deixar a natureza a ismo. Não, nós também, por isso nós somos inteligentes, para trabalhar a inteligência, para aperfeiçoar. Quando eu digo assim, para buscar um processo de colaboração na busca dessa perfeição das coisas naturais. Isso é científico também, o homem ajuda nisso, tanto o homem encarnado como desencarnado. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega, aí vai trazer para o homem encarnado, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal, egóico, portanto, e não objetivam, senão, o acréscimo de seus prazeres, dos seus deleites. Isto não tira o mérito nesses processos de interferências para fazer exatamente essa melhoria racial, essa melhoria das raças de animais e vegetais, lembrando aqui que também nós somos animais racionais. Nós estamos falando de animal irracional, mas nós somos animais também, um corpo nosso é animal. Nós somos animais racionais. Então está se falando exatamente desse emprego, desses processos de possibilitar melhoria das raças. Isso não pode também nascer de um sentimento egóico, pessoal, né? E que só tem como objetivo o prazer. Eles não têm outro objetivo, uma coisa bastante individual, bastante egóica. Aí é muito diferente esse processo de interferência e de aperfeiçoamento, com interferência científica.
Muito embora eu diga o seguinte, que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Então, até do mal se tira aí, né, do limão uma limonada. Cabe-lhe tornar meritório, pela intenção, o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, o homem exercita e desenvolve a inteligência. E sob a inteligência é que maior proveito tira para ir ajudando no aperfeiçoamento da natureza. Nós não podemos, de forma nenhuma, colocar um antolhos ou uma venda nos olhos e não perceber que a Terra, como eu disse, está evoluindo e o homem, embora e a despeito de muitas coisas erradas que faça, ele também faz muitas coisas boas. Eu costumo dizer para amigos mais próximos de que o ser humano, ele, e para alguns que aqui eu já disse também, né, o ser humano ele não é mau em essência, porque nós viemos de Deus, Deus é a bondade suprema, né, é a energia e fonte mais pura de amor. E se nós viemos da energia mais pura de amor, nós trazemos o DNA dessa energia de amor. Então, todo ser humano traz o DNA do amor. Agora, nós podemos bloquear esse amor, nós podemos, de alguma forma, obstar o exercício do amor e ficar brigando com as coisas divinas e tal, e isso pode durar muito tempo. Mas, de qualquer maneira, em algum momento, nem que leve 10 milhões de anos, eu vou sair disso e vou buscar a luz, porque eu fui criado para a pura e eterna felicidade, como dizem os espíritos. E eu estou dizendo isso porque, de alguma forma, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade, mesmo errando, aprenderemos com o erro, com o tempo, porque o erro traz consequência, como também o acerto traz consequência, mas nós somos partícipe do processo de evolução. E a Terra hoje, com certeza, é muito melhor do que já foi há alguns anos. É só vocês imaginar, vocês estarem querendo, nós comendo, né, vivendo, pegando as raízes das árvores ou das leguminosas e tal, arrancando e vivendo de raízes ou vivendo de carcaças de animais ali apodrecendo, né? Verdadeiro, é o que nós fazemos. As pedras serviam para isso, para a gente raspar os ossos de animais que foram abatidos por animais mais ferozes, mais violentos, porque nós éramos também presas de animais, nós tínhamos que nos proteger em cavernas, porque nós éramos presas, né, de vários animais. Então, nós vivíamos de carcaças, vivendo dessas carniças, né? Coisa... Isso é real. Nós íamos viver de bicho que deixou os outros bichos deixaram lá para a gente comer, ou então raízes, e como nômades, nós não tínhamos família, é uma coisa esquisita. Olha o que nós somos hoje, né? As facilidades que nós temos de vida hoje, embora ainda empreguemos em algum momento com um certo vigor a maldade, embora seja transitória, mas existe muita bondade no ser humano também. Eu até acredito que existem mais seres humanos bondosos do que maldosos, mas os maldosos fazem mais barulho. E fazem muito mais barulho e acaba parecendo que a Terra é dominada pelos maus. Talvez seja mais dominada pelos ignorantes, porque existem muitas pessoas boas, às vezes se omitem, né? Mas eu acredito sim, e vou morrer acreditando na minha tese de que existem mais pessoas boas no mundo que pessoas más. Agora, a ignorância leva a pessoa a fazer coisa errada, sim, mas não porque ela seja má em essência. Em essência, ela é boa, como eu disse, né? Obstáculos à reprodução. Agora esse tema também é bem sensível, né? São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução. Como nós criamos obstáculos à reprodução? O ser humano que não quer reproduzir, os animais que nós não queremos que reproduzam, etc. Existem mecanismos, existem meios científicos aplicáveis para esse controle, evidentemente. Vamos analisar isso. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então já tem aqui um problema a ser resolvido. Se for para embaraçar a natureza, evidentemente está contra a lei divina. Mas vamos ver se embaraça ou não. Entretanto, diz Allan Kardec, há espécies de seres vivos, animais e plantas também, se forem reproduzidas indefinidamente, né, acaba se tornando nocivo a outras espécies, dos quais o próprio homem acabaria por ser vítima e também ter problemas se houver essa multiplicação, nessa reprodução. E considerando isso aí, pratica ele, o homem, ato repreensível impedindo essa reprodução sem controle?
Deus concede ao homem, ou concedeu a todos nós, né, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Podemos usar, sem abusar. Então, nós temos a inteligência para trabalhar esse controle em um processo de uma reprodução descontrolada, né? Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo as suas próprias conservações, eles acabam realmente desenvolvendo, né? E eles também, os animais na selva, um mata o outro e tal, acontece isso também. Há um equilíbrio nesse aspecto, né? E, evidentemente, ele continua perguntando, né? Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Então, você está pensando em criar mecanismos de obstrução para a reprodução apenas para a satisfação no campo da sexualidade, porque é a sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é primário. Quer dizer, se o homem tiver por objetivo, né, ou seja, se o efeito desse processo de controle da natureza é apenas para a satisfação da sensualidade, nós estamos transgredindo as leis de Deus. E com isso nós estamos demonstrando as nossas condições bastante materialistas, ou seja, o quanto ainda somos primários. É claro que, como espírita, sobre o uso, por exemplo, de concepcionais, os contraceptivos, né, a posição do espiritismo, dos espíritas que estudam, dos que já se consagram com boas informações sobre isso, evidentemente, vamos considerar esses valores morais, como os espíritos estão dizendo para nós. E exatamente o nosso discernimento, a nossa inteligência, que determinará, por exemplo, num casal, o número de filhos que ele possa criar com segurança, com alegria, dentro dos padrões de dignidade, de bom sentimento. Então, o controle da natalidade entre casais que, por determinação, exatamente, dentro do bom senso, né, mas criando seus filhos, ou mesmo não querendo ter filho, não importa, mas dentro dos padrões de dignidade em que não seja um apelo da sensualidade apenas. A clara diferença, por exemplo, entre impedir, obstar a reprodução, vinda de almas através de um aborto, por exemplo, né, um aborto por egoísmo, desejo de sensualidade desequilibrada, e optar por um planejamento consciente que cabe ao casal decidir. E essa decisão, evidentemente, dentro dessas consciências, elas são livres para tal gesto, não há nenhum tipo de transgressão das leis divinas. Aqueles casais que optam para fazer o controle de natalidade, sem nenhum problema, desde que não seja um controle do qual o objetivo maior seja o sensualismo, é isso que eles estão dizendo. Mas se for dentro do bom senso e tal, tem a questão econômica a ser analisada, são várias questões. Então, a doutrina deixa a nossa consciência absolutamente livre para tal decisão, sem nenhum tipo de peso de consciência, como você faz dentro desses objetivos. Vamos analisar agora a questão do casamento e do celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Essa palavra permanente, ela é meio problemática, porque união permanente dá essa impressão de que você, ao casar-se, você está permanentemente jungido a uma outra pessoa, às vezes até por obrigação. Então, não vamos analisar isso, né? Porque há um progresso da marcha da humanidade, o casamento, porque senão vira bagunça mesmo. O casamento é um ganho da sociedade, sem dúvida nenhuma. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como diz Emmanuel, eu fui buscar em Vida e Sexo, né? Implica o quê? Regime de convivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo do auxílio, da assistência mútua. Importante. E essa união, ela reflete as leis divinas que permitem que seja dado a cada cônjuge, a cada companheiro, a cada parceiro, né, um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira,
um coração para outro coração e vice-versa. E na criação e desenvolvimento de valores para a vida, que transcenda a visão de sensualismo da vida. Imperioso, porém, diz Emmanuel, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desprezo entre si. Quando as obrigações afetivas mútuas não são respeitadas no ajuste, a própria comunhão sexual, insultada ou deslealmente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência que provocou a deslealdade ou insulto. Estabelecendo problemas kármicos, é um termo sânscrito, mas é um termo de um compromisso dentro da lei de causa e efeito, que a lei de causa e efeito é uma lei moral e, evidentemente, estabelece problemas de solução mais difícil. Muito difícil mesmo, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, as pessoas que ferem o outro no campo da afetividade, mais cedo ou mais tarde, como 2 e 2 fazem 4 na exata matemática, não tem como. Se ele feriu, ele vai ser ferido, é a lei. É a lei de causa e efeito. É a lei sábia, não é uma lei de punição, é apenas uma lei de compensação. Se você feriu um coração, meu irmão, como diz os evangélicos, né, o seu coração vai ser ferido em algum momento, se não nessa, em outra encarnação. Não tem como ser diferente. E não sou eu que estou falando, é Emmanuel nos explicando no livro Vida e Sexo. Nos planos superiores, o elo entre dois seres é espontâneo, composto de vínculos de afinidade inquebrantável. Futuramente, na Terra, as ligações afetivas obedecerão ao mesmo princípio de vínculos de afinidade sólida, consolidada realmente, daquelas afinidades robustas. Até mesmo hoje, milhares de criaturas já desfrutam do próprio estágio da encarnação atual dessas uniões ideais, fortes, que existem, como eu disse, eu acredito que existem mais seres humanos bondosos do que maus em si, embora os maus façam mais barulho, e parece que o mundo é dominado só pelos maus, mas os bons sustentam ainda o equilíbrio na Terra, graças a Deus, em que se unem psiquicamente uma a outra sem necessidade, inclusive, de permuta sexual, embora mais intimamente considerada, porque para se apoiarem reciprocamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito, ou seja, não tem necessidade, eles podem cumprir, eles têm atividade sexual normal, mas eles não têm essa necessidade como sendo o imperativo, né, a coisa mais importante para a união deles. Eles são unidos muito acima dessas necessidades, embora eles realmente respeitem essas necessidades nessa convivência. Acontece, no entanto, que bilhões de almas estacionadas na evolução primária permanecem no planeta arraigados, adeptos assombrosos perante a lei de causa e efeito. Porque, inclinadas ao desequilíbrio e ao abuso, exigem rigorosas normas legais dos homens para regular as permutas sexuais que lhes dizem respeito, para que não se façam criminosos impunes na construção do mundo moral. Emmanuel, ainda nos levando eu estou falando sobre a questão da união permanente, ou a união entre dois seres, inclusive pelos caminhos do casamento, né, que o casamento é um avanço da sociedade, é um ganho social. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade imaturos para os temas do amor determinam a existência de bilhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere numerosos ajustes no campo da sexualidade, sejam eles ou não encobertos pelos chamados consentimentos das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. São palavras que ele está falando difícil, não está, ele está explicando para nós que nós somos convidados pela lei de amor, já que eu escolhi alguém. Nós estamos falando de casamento, estamos falando de celibato, tem aqueles que não querem casar, é uma opção dela. Mas os que querem, que optam por casamento, evidentemente ele precisa pensar que
dentro dessa relação em que se entrega e a outra se entrega também para ela no campo afetivo, o princípio do respeito da fidelidade também, para que haja equilíbrio nessa união. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo as chamadas conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos chamados princípios de causa e efeito. Os hindus chamariam de princípios kármicos, né, nos quais as nossas responsabilidades são divididas em comum. Então, é muito importante. Que efeito teria sobre a sociedade, pergunto agora, se nós abolíssemos o casamento da Terra? Não, vamos parar, ninguém precisa casar mais. Vai virar bagunça, é o que ele diz. Seria uma regressão à vida dos animais, dos antropóides, dos Homo erectus, Homo habilis, dos neandertais e também dos homens de Cro-Magnon, homem de Pequim, homem de Java. São os homens que foram descobridos aí dentro da antropologia. E, evidentemente, seria uma regressão. Então, quem está dizendo isso, questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? É a pergunta feita por Allan Kardec, e a resposta seria uma regressão à vida dos animais. Aí eu fui buscar o próprio Allan Kardec analisando aqui essa questão dessa abolição, né? O estado de natureza, segundo Allan Kardec, ainda nessa questão 696, o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos, da natureza, lá da época das cavernas. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, Allan Kardec, porque estabelece a solidariedade fraternal e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, porque cada cultura tem a sua própria legislação. Os árabes, por exemplo, da cultura mais árabe, eles aceitam a poligamia. No mundo cristão, é a monogamia. A abolição do casamento, segundo Allan Kardec, seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, veja, Allan Kardec faz uma rápida reflexão aqui dessa questão da abolição do casamento e que também, para todos nós, merece essa reflexão. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento. Aí nós entramos numa situação também complicada, porque existem religiões, ou a religião mais tradicional do mundo ocidental, aquela que o Estado romano criou, ela tem essa realmente, dentro dos seus dogmas, dentro da sua estrutura do direito canônico, estabelecendo exatamente a indissolubilidade absoluta do casamento, o que nós não concordamos, né? Porque eles também não adotariam a ideia do divórcio. E para o espírita, o divórcio não contraria as leis divinas. Mas vamos ver a resposta. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então fica claro que a indissolubilidade absoluta do casamento não é uma lei divina, não está dentro da lei natural. A pessoa casou, não deu certo, de alguma forma realmente ela tem todo o direito, porque Deus não estabeleceu para nós regimes de escravidão com outra pessoa comigo. Não existe regime de escravidão nas leis divinas. Então a pessoa às vezes não está se sentindo, não há uma possibilidade realmente de uma aproximação afetiva, né, mais em sintonia, né, em concordância com a lei de amor, justiça e caridade. O ideal é exatamente a separação. Não há como pensar diferente, antes que ocorra até coisas mais graves, porque existem casamentos, dentro dessa visão de indissolubilidade do casamento, da absoluto do casamento, que acabam acontecendo suicídios, assassinatos e outras coisas piores. Se é que tem alguma coisa pior, né, como um suicídio, que é das leis uma das mais terríveis para o ser humano que comete. Mas essa questão da indissolubilidade não é uma lei natural, né? É uma lei humana e, evidentemente, elas precisam ser modificadas dentro dos contextos teológicos, dogmáticos de determinadas religiões. O celibato voluntário, a pessoa não quer casar, ela quer se manter celibata, né? Até mesmo no meio religioso, sem nenhum problema, né? Representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Bom, a princípio dizem que não, quer dizer, o celibato voluntário se representa alguma coisa de mérito aos olhos de Deus. Não.
E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Os que vivem por egoísmo no celibato. O celibatário egoísta é diferente. Agora, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da sociedade ou da humanidade? Aí é diferente, né? Isso é muito diferente nos espíritos. Eu disse celibato por egoísmo. O celibato mais altruísta, evidentemente, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito de quem entrar nesse caminho do celibato, pensando exatamente dessa forma, mais altruística, né? Não é possível que Deus, diz Allan Kardec, não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egóica, eleva o homem acima da sua condição material. Isso é maravilhoso, isso é bom, sem dúvida nenhuma, e nós temos vários bons exemplos de grandes líderes que tiveram, dentro das suas missões, dos seus compromissos, das suas tarefas na Terra, um compromisso de não ter uma família propriamente consanguínea, mas abraçaram uma causa mais ampla do que uma família consanguínea, uma família mais universal, uma família mais ampla na sociedade, e evidentemente esse sacrifício pessoal, com certeza absoluta, coloca essas pessoas em condições muito superiores, né? Muito boas. Poligamia. A igualdade numérica de mais ou menos existe entre sexos, ou seja, existem tanto número de homens como de mulheres na Terra, constitui indício de proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo e a natureza têm um fim. Imagine se nós tivéssemos 10 por 1, se 10 mulheres para cada homem ou 10 homens para cada mulher, ia virar uma bagunça total. Mas não existe isso na natureza. Existe exatamente essa divisão mais ou menos, essa igualdade numérica mais ou menos existente entre homens e mulheres em todo o planeta. Então, por isso que há o equilíbrio. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme à lei da natureza? Para nós cristãos, evidentemente, a poligamia é uma lei humana. Está lá entre os árabes, eles podem casar com várias mulheres, né? Que é dentro de uma visão bem patriarcal. Seria a poliandria se fosse a mulher casar com vários homens, né? Mas, de qualquer maneira, a poligamia é uma lei cuja abolição marca um progresso social. Então, ele está mostrando aqui que não é um avanço esse tipo de poligamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, enquanto que lá na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, ou seja, só a questão sexual, e não verdadeiramente a afeição em que um pode realmente dedicar ao outro. Se Allan Kardec analisa, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Comenta-se, inclusive, a possibilidade dessas ligações extras legais, né? O Emmanuel, ele faz também um comentário sobre essa questão, e é um comentário longo que eu peguei, coloquei aqui, e como eu estou com 4 minutos e eu faço uma live normalmente de no máximo uns 60 minutos, né? 1 hora, não daria realmente tempo para eu fazer dentro desse contexto aqui, considerando poligamia e monogamia. Eu fico então com a minha promessa de fazer esse comentário, essa reflexão, essa leitura comentada de Emmanuel, contido inclusive no livro Vida e Sexo, do qual é a minha fonte. Para mim, uma das monumentais obras para qualquer família, para qualquer casal. Eu convidaria a ler essa obra, Vida e Sexo, de Emmanuel, porque ali ele vai tratar de vários assuntos. Ele vai falar do aborto, do namoro, ele vai falar quando há
exatamente as questões da poligamia, da monogamia, a questão do casamento. Ele fala de tudo sobre sexo ali, mas de uma forma maravilhosa, extraordinária, numa síntese fantástica. E toca em assuntos sensíveis como a homossexualidade também. Ele troca em vários assuntos, né? É uma obra que eu recomendo, faço a minha propaganda aqui para aqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais. Nós estamos falando de casamento, celibato, poligamia, monogamia. Eu acho que vale a pena fazer. É um livro fino, não? É um livro que se lê em poucas... Eu digo até em poucos minutos. Eu li, eu acho que em menos de meia hora, né? Então não é muito minuto, 30 minutos. Mas é isso, meus irmãos. Eu fico por aqui desejando a vocês um excelente final de semana. Sexta-feira, então, na minha promessa, eu vou fazer, a partir nesse contexto dessa reflexão, da questão 701. Eu vou até marcar aqui para não esquecer, ok? Então, um ótimo final de semana para todos, um grande abraço, muito obrigado à Rede Amigo Espírita, um grande abraço, meu irmão Aparecido. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.